Ele está varrendo a morte. Enquanto a palavra de Deus é liberada por intermédio da boca de Deus esta noite, Ele está varrendo a desesperança, Ele está varrendo o desânimo, Ele está varrendo a depressão, Ele está varrendo, em nome de Jesus, demônio atormentador que está atormentando a tua vida. Em nome de Jesus, seja alvejado pela glória de Deus agora. Em nome de Jesus, cai por terra agora esse demônio da insônia, esse demônio da depressão. Hoje ele está pegando as malas dele no poder da palavra de Deus, e ele está indo embora da tua casa, está indo embora da tua vida. Se você acredita, por gentileza, levante essa mão para cima. O Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo glorioso, o Cristo que venceu a morte, Ele está entre nós aqui nessa noite. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Pega este vaso carregado de azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus na simbologia bíblica. E ele diz: pega esse vaso carregado de azeite e derrama sobre este moço, derrama sobre este apacentador de ovelhas. Davi estava certamente tirando ovelha, cheio de pelo de ovelha, mas Deus não se interessa, Deus não se importou com isso. Ele olhou o coração de Davi e viu a sinceridade que havia no seu coração, e ele diz: derrama esse azeite sobre a cabeça de Davi. Azeite é símbolo da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Oprimido, quebra todo jugo no mundo espiritual essa noite, quebra todo grilhão essa noite em nome de Jesus. Senhor, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Por isso nós cremos que a vitória é nossa, por isso nós cremos que a vitória está garantida. Não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação do judeu, do grego, do escravo, do livre. Ó Deus, nós cremos que essa noite tu vai alcançar vidas neste lugar. Quebra todo jugo, quebra toda a barreira, desfaz o laço do passarinheiro esta noite. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém! Glória a Deus. Você tem liberdade de glorificar o Senhor nessa noite. De Deus. Ele olha Eliabe e ele diz: Eliabe é o ungido, Senhor. Certamente Eliabe é o sucessor de Saul. E o Senhor o repreende. O Espírito de Deus repreende o profeta Samuel. E ele vai dizer: Samuel, você está equivocado. Samuel, você está se precipitando. Não é este o sucessor de Saul na terra de Israel. Você está atentando para a sua aparência. Porque a nossa tendência humana é julgar as pessoas pelo exterior, pela aparência. Mas na verdade Jesus disse que uma árvore não se conhece pelas suas folhas e nem pela sua aparência. Mas nós podemos dizer se uma árvore é boa ou ruim pelos frutos que ela produz. Assim é nós diante de Deus. Deus não nos julga segundo a nossa aparência. O homem te julga e te considera pela tua aparência. Meu Deus! Da aparência. É verdade, Jesus. De uma pessoa não está no exterior. Meu Deus! A gente diz: não fui com a cara do fulano, Beltrano, Ciclano, por causa da aparência. Mas a gente não pode afirmar que a pessoa é aquilo que a gente pensou que ela é. As atitudes vão mostrar, o comportamento vai demonstrar. Então ele se precipita e Deus repreende: você está enganado, eu não vejo como você vê. A minha ótica não é segundo a tua ótica. Eu olho além da aparência, eu olho para o coração. Passa Abinadab e Samar, passam-se todos os filhos daquele homem. E o profeta Samuel chega diante de Jessé e vai indagar ele. Samuel pergunta a Jessé, dizendo: escuta, acabaram-se todos os teus filhos. Deus mandou ouvir até a tua casa, me disse que tinha um dos teus filhos que ele já tinha escolhido para ser rei e sucessor de Saul na terra de Israel. Será que Deus se enganou? Será que Deus errou o endereço? Não, meus irmãos, Deus nunca erra o endereço. Ei, meus irmãos, Deus nunca se engana. Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse: vai à casa de Jessé, porque eu tenho escolhido um dos seus filhos para ser rei em lugar de Saul. O profeta se precipita, Deus o repreende, passa Abinadab, passa Samar, e Deus diz: não, não é nenhum destes. Então o Samuel vai dizer a Jessé vai dizer a Samuel: nós temos ainda um filho menor, o
mais novo da casa. O mais novo se chama Davi. Ele é apacentador de ovelhas. Ele está lá fora. E o Samuel, dirigido por Deus, ele diz a Jessé: manda chamar o teu filho menor, manda chamar Davi, porque não nos assentaremos na mesa e não participaremos do banquete enquanto Davi não adentrar por esta porta, enquanto o teu filho menor não vier aqui. Esta foi a ordem do Senhor, esta foi a determinação do soberano. Mandaram um mensageiro chamar a Davi. O mensageiro vai a Davi e diz: Davi, estão te chamando para participar do banquete. Talvez Davi, surpreso, ele talvez não costumava ser chamado para participar dos banquetes importantes que havia na casa do seu pai. Há uma tradição que diz que Davi era ruivo e por ser ruivo era desprezado. E a Bíblia nos diz que o mensageiro chama Davi, e quando Davi entra na casa, meus irmãos, o Espírito de Deus que não se engana, o Espírito de Deus que não erra, o Espírito de Deus que não vê como o homem vê, o Espírito de Deus que não escolhe ninguém pelo tamanho da conta bancária, pela aparência, pela inteligência, mas o Deus que olha para o coração, o Deus que vê onde ninguém pode ver, o Deus que conhece onde ninguém conhece. Talvez muitas pessoas te olham e desacreditam de você, não dão nada pela sua vida, não te dão um voto de confiança, mas a ótica de Deus é diferente. Aleluia! Paulo vai dizer na expressão do Espírito Santo que Deus escolheu as coisas vis, Deus escolheu as coisas desprezíveis, Deus escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são. Paulo, na inspiração do Espírito, ele ainda vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Oprimido, quebra todo jugo no mundo espiritual essa noite, quebra todo grilhão essa noite em nome de Jesus. Senhor, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Por isso nós cremos que a vitória é nossa, por isso nós cremos que a vitória está garantida. Não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação do judeu, do grego, do escravo, do livre. Ó Deus, nós cremos que essa noite tu vai alcançar vidas neste lugar. Quebra todo jugo, quebra toda a barreira, desfaz o laço do passarinheiro esta noite, que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus oramos e agradecemos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Você tem liberdade de glorificar o Senhor nessa noite. Amém? Pega este vaso carregado de azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus na simbologia bíblica. E ele diz: pega esse vaso carregado de azeite e derrama sobre este moço, derrama sobre este apacentador de ovelhas. Davi estava certamente tirando ovelha, cheio de pelo de ovelha, mas Deus não se interessa, Deus não se importou com isso. Ele olhou o coração de Davi e viu a sinceridade que havia no seu coração, e ele diz: derrama esse azeite sobre a cabeça de Davi. Azeite é símbolo da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E vem sobre minha força, e vem sobre o de Deus, e vem sobre minha autoridade de Deus, e vem sobre mim o poder sobrenatural de Deus. Deus está disposto essa noite a possuir a tua vida, a envolver o teu ser. Ele quer possuir o teu corpo, a tua alma.